Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde. Meu nome é Yuri Buffon e agora eu vou apresentar um tutorial sobre o mapa interativo da Prefeitura de Igrejinha, que está disponível no portal de dados espaciais e geoinformação e está publicado através de um sistema de informação geográfica na web, um web map. Eu vou falar rapidamente como acessar esse mapa, as maneiras de acesso. A primeira delas é através do site oficial da Prefeitura, em Serviços, Geoinformação, nos direciona direto para o portal de dados espaciais de geoinformação, que já foi objeto de outro tutorial, mapa interativo e no link. Ou através do link direto igrejinha.page.link/mapa. Esse link também manda direto para o mapa interativo. Então são essas as maneiras de acessar o mapa interativo. Ou através do link direto, igrejinha.page.link/mapa, ou através do site Portal de Dados Espaciais e Geoinformação. Bom, o mapa interativo ele trata-se de um web map e, como eu já disse, ele é também um sistema de informação geográfica web. Então ele tem características diferentes de um mapa apenas visualizado em AutoCAD ou até mesmo um mapa de papel, né, um mapa convencional. Ele tem diversos recursos, ferramentas e opções de busca e armazenamento de informação. Os dados disponíveis eles estão nessa aba lateral aqui, que são as layers. Então a gente tem essas camadas, aqui é um painel de camadas. Os dados eles são agregados, a estrutura deles é baseada em grupos. Então cada um dessas pastas são grupos. Eu tenho principalmente na hierarquia 2 grupos, que são os dados rurais ou secundários, que por sua vez tem também um subgrupo aqui do cadastro ambiental rural, ou os dados urbanos e principais, que tem vários subgrupos. Cada pastinha dessas acaba sendo um subgrupo. Eu não vou me debruçar muito sobre todas as camadas, porque isso vai da exploração pelo usuário, posteriormente à utilização do mapa. O usuário vai se familiarizando com as camadas, mas tem bastante informação disponível aqui, tanto da parte urbanística, ambiental, hidrográfica, documental, enfim, tem muito cadastral, tem muito dado disponível aqui no mapa. E são todos os dados que a gente usa na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, disponibilizados para uso externo com atualização em tempo real. A gente tem uma estrutura de camadas que ela é baseada em hierarquia. Então, quando eu ligo e desligo uma camada, ela, pela sua sobreposição, ela vai aparecer sobre ou por baixo da outra. Então a gente tem sempre que trabalhar com a questão da hierarquia baseada na posição das camadas aqui, como elas estão colocadas na estrutura das layers. A gente tem aqui também um recurso de ligar e desligar várias camadas ao mesmo tempo, que as camadas ligadas por padrão são essas: ruas e estradas, caminhos do plano diretor, limite da zona urbana. São as mais utilizadas, são as que são ligadas de maneira padrão. Porém, a gente pode utilizar um recurso que é, ao clicar aqui no grupo, a gente ativa todas as camadas. Obviamente, a gente não vai utilizar o mapa dessa maneira. Então, clicando mais uma vez, eu desligo todas. E aí eu posso começar a buscar as camadas que eu vou utilizar. Por exemplo, eu posso ligar a camada, eu desliguei todas, e posso ligar a camada ruas e o zoneamento urbano.
ou somente o zoneamento urbano para poder consultar de maneira específica. Eu também tenho como buscar camadas, como é um grande volume de informação distribuída em camadas, eu posso usar o Ctrl F, né, pesquisar normal, e através do Ctrl F eu consigo buscar como se fosse uma página de internet uma camada específica, por exemplo, bairros. Ó, já aparece aqui a camada, vai me direcionar. Ou então hidrografia, já aparecem as hidrografias que tem. E as camadas correlatas à hidrografia, por exemplo, elas já estão todas próximas. Então também a organização por hierarquia e posição já busca uma lógica de proximidade entre os temas correlatos. Então a gente consegue trabalhar dessa forma. A gente tem como pesquisar qualquer camada aqui, como se fosse uma página de internet. Vou botar aqui lotes. Lotes, por exemplo. Depois disso eu tenho a manipulação do mapa. Eu vou ligar aqui a camada de ruas e a camada de cadastros, por exemplo. Cadastro imobiliário. Vocês podem ver que está ligado duas camadas aqui. Estão ligadas duas camadas, ruas e cadastro. Entretanto, as ruas não aparecem o nome e os cadastros nem aparecem. Isso é porque é baseado o mapa em rotulação dinâmica, em função da escala, para não onerar tanto a rede de internet, a transmissão de dados e também o servidor. Então, conforme eu aproximo, a aproximação do mapa ela se dá pelo scroll, né? Como qualquer mapa. E a movimentação eu estou apertando o botão esquerdo do mouse e movimentando o mapa. A aproximação se dá assim, dessa forma. E aí, conforme se aproxima, consegue se ver os dados de rótulos, ou seja, as descrições dos objetos. Por exemplo, as ruas, no caso aqui quando aparece cadastro, tem a numeração e o cadastro junto no mesmo rótulo. Então essas são as orientações quanto à manipulação do mapa. Outra coisa importante sobre o mapa é que, além das camadas que a gente tem disponíveis aqui, e elas são divididas em dois tipos, vetorial, por exemplo, quando são assim ruas, os bairros, por exemplo, são vetoriais também. Tudo que é polígono, linha ou ponto acaba sendo uma camada vetorial. Mas a gente tem também camadas raster ou de imagens. Por exemplo, essa pasta aqui que é bastante importante, mapas originais do plano diretor. Aqui nós temos mapas que são digitalizações de mapas antigos. Então essa já é uma camada no tipo raster, do tipo imagem. Esses mapas aqui são os primeiros mapas cadastrais elaborados com técnicas cartográficas no município de Igrejinha e eles estão aqui já referenciados. A gente tem outras camadas rasterizadas aqui, rasters, no mapa. As principais também estão dentro de loteamentos digitalizados. A gente consegue trabalhar com os loteamentos digitalizados e eles são camadas de imagem também. Então aqui também no mapa. Mas além disso a gente tem ferramentas de utilização de mapas de base diferentes que já vêm de provedores. Por exemplo, aqui eu estou com a imagem do Google que é padrão. Eu posso modificar ela para imagem do Google híbrida, que é aquela que possui os elementos do mapa, os pontos de referência e interesse. Posso mudar para o OpenStreetMap, que é o mapa graficado padrão da OpenStreetMap. Ou posso mudar para o Google Maps, que é o mais comum aí do pessoal utilizar assim, no dia a dia. Ou posso deixar sem nenhum, daí eu vou ter que utilizar o mapa direto aqui, os dados vetoriais ou as imagens que estão disponíveis direto do nosso servidor. Eu vou deixar ligada a imagem do Google por padrão
e vou ligar a camada de ruas para mostrar outras ferramentas que a gente tem disponíveis aqui, que são basicamente as ferramentas de visualização e medição. Elas estão aqui. Tem uma outra ferramenta aqui que é disponível, ela faz sentido usar só em dispositivos móveis, né, telefones, que é o Localizar-me, que liga o GPS e aí aponta onde a pessoa está em relação ao mapa, né? Isso aqui é bastante útil para o trabalho de campo. Essa aqui é a extensão inicial do mapa, aproximar e afastar. Porém, aproximar e afastar a gente pode usar o scroll. A gente tem aqui ferramenta de zoom por quadrante, zoom por seleção, né? Às vezes é útil se tu está trabalhando numa área muito grande, quer dar um zoom numa área específica. E a gente tem aqui ferramentas de medição de distância, acumulada e medição de área também. Podemos utilizar o mapa interativo para medição de área. Essas medições de área e distância, elas são recomendadas para verificações expeditas e não oficiais, né? Para trabalhos técnicos, daí o ideal é baixar os dados e trabalhar no software adequado e com a formatação adequada. Mas para visualização de dados de maneira rápida, assim, saber a área de um polígono, de uma quadra, de uma matrícula, de uma rua, isso dá para utilizar tranquilamente. A gente tem também aqui, que é um grande diferencial do mapa interativo e é o que torna ele um sistema de informação geográfica, é a recuperação de informações dos atributos. Ou seja, quando eu estou com o cursor aqui, se eu clicar numa rua, por exemplo, ele vai me retornar numa caixa aqui de consulta os atributos dessa rua. O nome do logrador, o tipo de pavimento, o gabarito viário, enfim, todas as informações que a gente tem cadastradas sobre esse elemento, ele vai retornar. Da mesma forma, se eu clicar, por exemplo, no zoneamento do plano diretor, também vai me retornar a zona, vai me retornar todos os dados do plano diretor que são oriundos da lei, das tabelas anexas, vai estar tudo aqui. E esse cursor também serve para captura de coordenada. Quando eu clico aqui para buscar um elemento e retornar os atributos, os valores de atributo desse elemento, eu tenho aqui embaixo também captura de coordenada. O formato padrão que ele captura é pseudo-Mercator, mas não é um formato utilizável. A gente utiliza mais esse aqui, que é latitude e longitude, né? No caso aqui está longitude e latitude, menos 50 e menos 29. No sistema de referência WGS 84, no caso. Então a gente tem a captura de coordenadas nessa mesma ferramenta. Um clique apenas com o botão esquerdo e a gente tem a consulta espacial nas camadas que estiverem ligadas. Se eu tiver mais de uma camada, a gente tem daí uma coisa que se chama múltipla consulta de camadas. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 camadas ligadas. E eu clicar perto aqui dessa rua, ele vai me retornar o ruas e estradas. Mas o software já identificou que eu tenho 3 elementos aqui que eu cliquei sobre. São 3 elementos que eu tenho informação. Então eu posso selecionar qual dos elementos eu quero retornar informação. Eu não quero as ruas, eu quero o zoneamento, por exemplo. Aí eu já consigo retornar os dados do zoneamento. E assim sucessivamente. Eu poderia ter 4, 5 camadas sobrepostas e consultar, ele me retorna todos os elementos e eu consulto. Eu direciono aqui a consulta para qual camada que eu quero o retorno. Por exemplo, aqui se eu quero bairros, vai ter os dados dos bairros. Então, sobre as camadas e a consulta, elas funcionam de maneira igual para todas as camadas que são vetoriais. As camadas raster não têm consulta nesse tipo de implementação. Porém, eu posso consultar múltiplas camadas ao mesmo tempo, se eu tiver várias camadas ligadas. Às vezes o pessoal usa o mapa interativo e clica
e às vezes não consegue achar a informação do que quer. Eu cliquei, mas eu queria a informação do zoneamento aqui nesse caso. É porque a pessoa não se atentou de buscar aqui nas outras camadas, outros elementos que estão disponíveis. Outra ferramenta interessante aqui é essa aqui, que é pouco explorada, mas é bastante útil para trabalhar com dados sobrepostos, que é o Vertical Swipe. Ela faz uma divisão de tela. Ela é bem interessante de usar com imagens, por exemplo. Aqui eu vou pegar uma... Eu vou ver primeiro que bairro aqui que a gente está. Bom Pastor. Aí eu vou ir aqui nos dados da mapas originais do plano diretor, sistema viário do Bom Pastor, e nele eu posso usar o Vertical Swipe. Eu selecionei a camada que eu quero, né? E selecionei o Vertical Swipe. E aí eu posso fazer esse tipo de interação. Isso é útil para fazer uma análise visual, espacial de maneira rápida. E isso pode ser feito com qualquer camada. Eu posso fazer com as camadas vetoriais também. Se eu quiser fazer com bairros, eu vou ligar a camada bairros e já vai estar implementado. Já posso utilizar dessa forma. Zoneamento, da mesma forma. Posso fazer essa utilização de divisão vertical aqui e sobreposição das camadas. Isso também é bastante útil no dia a dia para algumas análises visuais. Às vezes com restrições, por exemplo, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Declividades. Declividades, por exemplo, que é uma restrição. E vou usar o swipe. Aqui não tem muita declividade, mas mais para cá, por exemplo. Aqui eu posso utilizar essa ferramenta para ver comparativo de declividade de acima de 30% no meu mapa, aqui no caso. Outro recurso importante é a tabela de atributos nas camadas vetoriais. Eu vou usar a camada de ruas para exemplificar, mas esse exemplo é o mesmo para qualquer camada vetorial. Por exemplo, quando eu seleciono a camada aqui, eu tenho aqui as variáveis da camada. Eu posso botar um zoom para a camada, que o software vai me levar, o mapa interativo vai me levar para a extensão total dessa camada. Ou eu posso ir na tabela de elementos. Que isso aqui é o que faz realmente o mapa interativo ser um sistema de informação geográfica. É o armazenamento de dados tabulares e a visualização de uma maneira gráfica. E a busca entre a tabela e o local, e a consulta no local e o retorno para os dados da tabela. Isso faz ele ser um sistema de informação geográfica bastante efetivo para o uso de busca de informação e recuperação de informação. Então aqui é a tabela de elementos do Ruas e Estradas. A tabela tem alguns recursos aqui. O principal deles é que tu pode configurar aqui a tabela e remover algumas colunas que não interessam. Por exemplo, posso remover várias colunas aqui referentes a gabaritos e alterações e controles. E deixar, por exemplo, só isso aqui. Posso deixar só a identificação do objeto, o nome do logrador, o pavimento. Isso é útil porque tem tabelas que tem muitos registros, muitas colunas. Tem tabelas com muitas colunas e essas tabelas a visualização aqui ela fica prejudicada por conta disso. Então, a gente pode configurar as tabelas antes de trabalhar com elas. A gente tem aqui uma pesquisa. Posso pesquisar um logradouro, por exemplo, pesquisar um logradouro aqui. Um logradouro com um nome difícil aqui. E posso usar o ir para. Então, o que o mapa vai fazer? Ele vai procurar na tabela o elemento e vai me direcionar para a correspondente espacial desse elemento, que é o mapa. Então, por isso que é um sistema de informação geográfica.
o dado que eu tenho de maneira tabular aqui no banco de dados, ele tem uma representação espacial no mapa já referenciado. Eu posso fazer isso com qualquer coisa, com cadastros, por exemplo. Eu posso pegar o número do cadastro da economia e buscar no mapa também, que é bastante útil. Enfim, essa busca pela tabela ela tem N aplicações aí que o usuário pode fazer. A gente tem, por exemplo, aqui no zoneamento, eu posso abrir a tabela do zoneamento e filtrar aqui das colunas aquela que me interesse. Por exemplo, eu posso filtrar só pelo índice de aproveitamento, deixar só o índice de aproveitamento e eu já vou conseguir ver, ou também pelo uso, a permissão, proibição de uso de algum tipo. Se eu tenho interesse, por exemplo, em instalar uma empresa de grau poluidor alto, poderia deixar e desligar todo o resto. E aí eu consigo visualizar na tabela esses dados de maneira tabular e pesquisar. Por exemplo, aqui eu posso ordenar do menor para o maior e posso ir no indústria de grau poluidor alto. Posso buscar aquela que seja permitido ou proibido. E aí eu posso pesquisar o zoneamento pela sigla aqui também e posso ir para uma zona em específico que atenda os requisitos que eu pesquisei. Por exemplo, eu posso pesquisar um tipo de zoneamento pelo índice e pelo tipo de atividade que eu posso exercer e direcionar para a zona. E da mesma forma eu posso clicar na zona e ter retorno de todos os dados do plano diretor que são anexos da lei e que são as diretrizes urbanísticas do município. São a maneira de aplicação da lei do ponto de vista urbanístico, espacial. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre camadas que a gente tem aqui que possuem anexos. São camadas que possuem documentos que podem ser consultados. São elas o inventário do patrimônio histórico, as propriedades do município de Igrejinha, os setores de risco da CPRM, os loteamentos e desmembramentos. Então, todas essas camadas e demais camadas que porventura sejam inseridas que tenham anexos, elas vão funcionar da seguinte maneira. Eu vou exemplificar com as propriedades do município. Aqui são todas as propriedades do município e ao clicar em uma dessas polígonos, a gente tem anexos em link do arquivo. Então vai abrir para um drive onde tem a matrícula no caso aqui. Nesse caso eu estou exemplificando com a matrícula. Então todos os imóveis do município que possuem matrícula vão ter um anexo dessa matrícula no drive e acessível através do mapa. O inventário do patrimônio histórico da mesma forma. Deixa eu achar um elemento aqui. Mais para o centro aqui tem mais. Aqui, são esses símbolos aqui. O inventário do patrimônio histórico também. Se eu clicar sobre, vai ter a ficha do inventário em anexo. A gente consegue visualizar a ficha do inventário original anexada aqui. Os setores de risco do CPRM também. E aqui nessa pasta, que eu já aproveito também para falar sobre ela, que é loteamentos digitalizados, aqui próximo dela a gente tem os desmembramentos. Então esses desmembramentos aqui, eles são limites vetoriais, mas se tu clicar no desmembramento, nos anexos aqui vão ter os vários mapas do desmembramento. São mapas que foram digitalizados. Claro que um mesmo desmembramento ele pode ter vários mapas, então a gente tem vários links aqui que podem ser consultados pelo interessado de buscar sobre o desmembramento, mas eles estão aqui. Então essa é a maneira de consultar os anexos dos nossos mapas, dos nossos dados. Esses anexos geralmente são documentos ou mapas convencionais, plantas, mapas de papel, que a gente pode consultar também.
ou que nem no caso do inventário, são as fichas de inventário, são as fichas com as características do inventário. E aproveitando o ensejo que eu estou falando de desmembramentos, a gente tem essa pasta aqui que é muito importante, que é dos loteamentos digitalizados. Ela contém todos os loteamentos regulares, originais, mapas originais digitalizados já referenciados. Como é que funciona essa pasta? A gente pode buscar pelo loteamento, se a gente já sabe o loteamento que a gente quer. Por exemplo, podemos pegar o Alesblau aqui, que é um loteamento recente, né? Não está nem habitado ainda. Daí eu posso usar o recurso de camada, zoom para camada. E ele vai renderizar o mapa original do loteamento, qual foi aprovado, tal qual foi aprovado no mapa de maneira já referenciada. E se eu estou numa região do mapa que eu não sei qual é o loteamento? Isso pode acontecer. Aqui eu estou pesquisando por um loteamento que eu tenho interesse. Eu quero ir direto no Brúcios. Tudo bem. Agora, se eu estou nessa região e quero ver qual loteamento faz parte dessa parcela de território. Aí a gente primeiro olha a camada loteamentos, limites vetorial, para ver qual loteamento é. Por exemplo, aqui, aproxima, vai aparecer o rótulo. Aqui é o loteamento Schilling. Então eu posso daí depois ir aqui na pasta que está organizada em ordem alfabética, ou usar o Ctrl F para pesquisar a camada e ir no loteamento Schilling, que está aqui. E ele, por sua vez, vai renderizar abaixo do polígono por causa da hierarquia de camadas. Eu só desligo o polígono e eu tenho a camada do loteamento original. Isso é bastante útil para recuperar informação, assim como os mapas do plano diretor antigo que eu demonstrei antes. Recuperar informação de como era o território antes da ocupação, muitas vezes. Até para dirimir dúvidas acerca de limites de lotes. E a gente tem uma outra camada aqui que é loteamentos, que são os mapas de 1993. Essa camada aqui, loteamentos dos mapas de 93, ela tem o mapa em anexo, que são mapas originais de regularização fundiária que foram feitos em 93. Então abre um mapa num drive, assim como eu exemplifiquei antes com os desmembramentos. Então esses mapas aqui também são várias informações que podem ser utilizadas de maneira complementar, tanto sobre loteamentos, quanto desmembramentos, quanto mapas antigos. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre esse menu lateral esquerdo aqui, de maneira rápida, e falar sobre algumas camadas que são importantes, algumas dicas de camadas que a gente tem aqui que são bastante importantes. Vou começar falando sobre as camadas, né? A gente tem camadas muito importantes que são ruas, bairros, essas de loteamentos para recuperar informação antiga, os dados das cartas geotécnicas de aptidão, que estão diretamente relacionados à ocupação do território e à permissão de ocupação do território. Então, principalmente relacionado ao plano diretor, as áreas de escorregamento, elas são vedadas de ocupação, então a gente pode ver por aqui. Baixa aptidão, por exemplo, de ocupação na escala 1 para 2000 aqui, em vermelho. Esses dados todos das cartas geotécnicas, para quem é da área técnica, para quem desenvolve projetos, é muito importante explorar e conhecer esses dados. A gente tem bastante informação sobre restrições no município. Outra camada que é bastante importante é das propriedades do município. Esses mapas originais do plano diretor aqui são também um tesouro para quem trabalha com informação e tem que recuperar a informação, tem que voltar no tempo, vamos dizer assim, tem que ver como era a ocupação do território na década de 90, na primeira tentativa de mapeamento do território de maneira sistemática e utilizando cartografia. Tem aqui os dados de preservação permanente, APPs urbanas. E os loteamentos digitalizados também são muito importantes. A gente tem também aqui curvas de nível. Deixa eu usar o Ctrl F para achar. Curvas de nível escala
1:1000 de 1 metro, de 1 em 1 metro. Já está renderizando aqui. E por sua vez, falando de dados importantes, a gente tem os dados rurais aqui. A gente tem bastante coisa da área rural também, inclusive limites municipais, localidades e topônimos, as redes de energia. E a gente tem aqui os dados do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que também podem ser consultados. Limites dos imóveis do CAR, por exemplo, a gente tem constando já na nossa base o nome do cadastrante. Então a gente tem essa informação aqui no mapa interativo. É uma informação que para o dia a dia de alguns técnicos é bastante importante. Então essas informações dos dados rurais estão disponíveis aqui também. E o menu lateral esquerdo aqui, para finalizar esse tutorial, a gente tem aqui como deixar a tela inteira ou colocar as camadas, a lista de camadas. A gente tem aqui uma pesquisa como se faz no Google por geocodificação, endereço. A gente tem aqui um recurso que é bastante útil e o pessoal às vezes não utiliza porque não conhece, mas a gente tem como compartilhar o mapa. Só que esse compartilhamento aqui, ele é um truque, porque ele não compartilha esse mapa aqui, esse link. Esse link, se eu compartilho a minha visão inicial do mapa, que é essa aqui, se eu compartilho esse link ali. Agora, se eu compartilho esse link aqui, por exemplo, eu posso dar ênfase para uma informação. Eu quero compartilhar essa região do mapa com o zoneamento. Qual que é o zoneamento dessa região do mapa? Então, quando eu vou no compartilhar aqui e utilizo esse link aqui, ele compartilha para a pessoa que você queira demonstrar o mapa, ele vai compartilhar exatamente essa visualização aqui com as camadas, inclusive com a configuração de camadas que tu está visualizando. Então é uma maneira de tu compartilhar mapas personalizados, vamos dizer assim. Apesar da pessoa acessar o mapa geral, ela já vai nas camadas as quais tu quer enfatizar. Ó, aqui é meu link que eu abri e aqui é o link que eu compartilhei, né? No caso aqui eu estou simulando uma pessoa abrindo aquele link compartilhado. Esse recurso é muito útil, porque tu pode utilizar ele para compartilhar um mapa com uma pessoa que não é tão familiarizada com o uso do mapa interativo. Então tu pode já deixar ligado aqui as camadas que são mais interessantes para essa pessoa visualizar na região que tu quer enfatizar. Então tu pode usar esse recurso aqui, para isso ele é ótimo. E a impressão, que a gente tem uma maneira aqui de imprimir. A impressão é bastante básica, a configuração em relação a outros softwares especializados, né, específicos, para montar layouts, mas a gente tem como escolher o papel, a gente tem como colocar uma escala, a gente tem como colocar uma escalinha gráfica se quiser, que aparece a escala. Aqui eu estou dando zoom com o scroll, né, já vai adaptando a minha escala ali para enquadrar o mapa, por exemplo. Então esse recurso aqui é bem útil para impressão. Posso escolher bastante tamanho de papel aqui, de folha, para imprimir. Por exemplo, uma A3 paisagem aqui, que seria um mapa grande, né? Seria um mapa bem grandão. Assim, para os valores convencionais de impressão. Então a gente tem esse recurso de impressão aqui que tem bastante configuração, apesar de simples, E quando eu posso guardar como uma imagem JPEG ou PNG, ou posso imprimir em PDF. Eu posso salvar em PDF o meu mapa e enviar da maneira que seja útil para quem vai visualizar isso em PDF ou imprimir direto numa impressora mesmo.
Então, esses seriam os recursos básicos do mapa interativo. Na verdade, os recursos de ferramentas que ele possui para manipulação, eu explorei todos, eu falei sobre todos. Essa plataforma ela vai evoluindo, a gente vai inserindo novos recursos nela, inclusive recursos de ferramentas, mas os recursos que estão, inclusive esse recurso de geolocalização é novíssimo, ele está há pouco tempo habilitado, é mais utilizado obviamente num telefone, né, de maneira móvel. E de maneira geral, todos os recursos eu dei uma pequena explorada. Porém, vai do usuário agora utilizar e explorar mais, na verdade, a informação disponibilizada, porque as ferramentas são as mesmas para todas as informações. Porém, tem informações de várias naturezas e várias finalidades aqui no mapa. Eu espero que tenham gostado desse tutorial, que seja útil aí no dia a dia de vocês. E fico à disposição na Secretaria de Planejamento para qualquer dúvida, sugestão ou informação que se fizer necessária para o uso do mapa interativo e de demais dados geoespaciais do município de Igrejinha.